Apresenta esse quadro é a Alessandra Bernardi. Achei meio particular hoje, hein, Dani? Mas como a gente já falou antes, né, a nossa convidada de hoje é a nutricionista Aline Guiolesa Bruce e o tema são bebidas energéticas. E eu não entendi esse contato mais direto. Essa pressão, acho que é pelo fato de eu gostar um pouquinho de energéticos, mas é sobre eles que a gente vai falar, afinal, tem todo um estereótipo também em torno deles, positivo e negativo, e é sobre isso que a gente fala hoje. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Bom dia, meninas, bom dia, ouvintes. Então vamos lá, vamos falar sobre essas bebidas energéticas. A gente sabe que muitas vezes as rotinas são puxadas, né? A gente acorda cedo, termina de trabalhar tarde, e muitas vezes as pessoas acabam, em alguns momentos, né? Eu não estou fazendo uma assim, voltada tão grave em ti, Ali, porque eu sei que em alguns momentos tu gosta de tomar um energético. Já eu nunca vou pro lado do energético por um gosto pessoal, não gosto mesmo. Mas a gente tem que falar sobre essas bebidas, a forma ideal de consumir, enfim. A Aline já veio assim com vários produtos aí para falar pra gente. É isso, né? Porque nós iniciamos com as bebidas energéticas mesmo, né? Então, essas que a gente encontra no mercado, geralmente em latinhas, mas até em garrafas de 2 litros, né? Porque o pessoal leva pra festa, para tomar bebida alcoólica junto, né? Então, nós temos as latinhas, mas nos últimos meses, digamos, ganhou muito mais notoriedade, mas não talvez com esse nome. E o ouvinte que está aí em casa, né, nos escutando, talvez não tenha feito essa relação. Mas os ingredientes, os estimulantes usados nessas bebidas são muito parecidos, se não os mesmos, usados nas bebidas à base de café, né, que ficaram tão populares. Então, nós temos algumas marcas mais conhecidas com o nome popular, até o Super Coffee, que a gente acaba chamando todos de Super Coffee, né? Mas temos várias empresas que fazem esses cafés com mais estimulantes. A cafeína, por si só, já é um estimulante, mas aí se adiciona a alguns outros ainda. Então, as bebidas energéticas, começando a falar por elas, esses da latinha, né? Que os ouvintes devem consumir às vezes, ou com frequência. Então, o que não seria interessante, né? Para começar, a gente fala energético. Energético, ele teria que dar energia. Mas, na verdade, o que acontece muitas vezes é que ele estimula. Energia seria mais no sentido de caloria. Quantas calorias tem isso, quanta energia ele me fornece. Então, esses energéticos, a maioria deles tem açúcar, então isso sim forneceria alguma energia para o corpo. Alguns, como a gente estava falando antes, são com adoçante, então eles não fornecem energia. O que eles fazem? Eles estimulam. Estimulam o sistema nervoso central, a partir da cafeína, do guaraná e da taurina, que são os principais ingredientes que esses energéticos têm. Tem algum problema eu ficar estimulando aí o meu sistema nervoso central? Tem se eu passar do limite. Se eu tomar uma dose de cafeína diariamente, a maioria das pessoas, 90 e tantos % da população, tolera sem nenhum problema. É como se eu tomasse 1 ou 2 xícaras de um café passado, né? Umas 2 xícaras por dia não teria contraindicação. O que nós vemos muitas vezes são essas bebidas usadas com bebida alcoólica. E aí sim, muitas vezes eu acabo tomando além de uma lata ou além do limite que o meu corpo daria conta de processar. Então, sim, eu posso ter uma carga excessiva da cafeína, da taurina, do guaraná mesmo, que algumas vezes é adicionado, e eu ter efeitos colaterais. Inclusive, eu tomando com bebida, às vezes eu mascaro o efeito da bebida e eu acabo consumindo mais do que eu consigo metabolizar para aquele momento, né? Então, aí sim nós começamos com alguns problemas. Por exemplo, o energético, esse mais tradicional, digamos, a dose de cafeína dele, ela é em torno aqui, vamos ver direitinho aqui no rótulo, ela não é tão alta assim, não. Se a gente for ver os cafés, eles chegam em torno de 100 miligramas da cafeína, e quando a gente olha um produto desses, ele tem, na lata toda, não chega a 100 miligramas. Então, em termos de café, de estímulo do sistema nervoso central através do café, um energético desses, uma latinha, teria tanta cafeína quanto uma dose desses cafés. Eles têm também muita taurina. A taurina também, ela ajuda em foco, concentração e até mesmo em relaxamento. Então, ela
estimula o sistema nervoso de uma maneira diferente da cafeína, que dá mais um estado de alerta, né? Luta ou fuga. Então, tu fica alerta. Então, esses produtos, eles têm mais cafeína, mais taurina do que os cafés. Os cafés, em geral, têm 650 miligramas. Esses aqui passam facilmente de 1 grama. Então, também, para quem tem algum problema cardíaco, já sabe que tem arritmia, taquicardia, vai ter que descobrir se existe uma dose segura. O ideal seria não usar. Se for usar, quem sabe começar com bem pouquinho, observar os efeitos, porque aí não tem indicação de uso. Essas bebidas da latinha, elas vão ter muitos aditivos químicos para dar sabor, aroma, né? A gente vê no mercado uma variedade bem grande dessas latinhas com vários sabores, né? Sabor melancia, sabor... E às vezes eu tomo, a pessoa toma não é nem pensando no efeito estimulante, mas é no sabor mesmo, no gosto, né? Então, esses sabores todos são artificiais. Então, além do energético, a gente ainda vai ter os aditivos químicos para flavorizar, aromatizar e para conservar. Nos cafés, a gente tem muito menos aditivo químico, porque eles são sabor, em geral, café, cacau, canela, não vão ter esse apelo do sabor artificial da fruta. E tampouco eles têm açúcar. No entanto, a maioria deles também tem algum adoçante junto. Então, até nós falávamos antes, mas já tem sem açúcar os energéticos? Sim, tem sem açúcar, mas aí eu vou precisar ter um adoçante aí, que também não é uma opção para eu ficar usando sempre, né? Usando eventualmente, se não tem problema cardíaco, se não tem insônia. Tem alguns metabolizadores lentos da cafeína que levam até 14 horas para a cafeína sair do corpo, para ser metabolizada completamente. Então, se eu tomar de manhã e eu levo 14 horas, eu ainda no final do dia tenho efeito dela, né? Então, eu não posso tomar um super coffee, uma bebida à base de muito café ou energético depois do almoço, para esses metabolizadores mais lentos, porque isso vai interferir também na qualidade do sono. Muitas vezes essas bebidas, elas são usadas para mascarar comportamentos que eu devia estar corrigindo na minha rotina. Então, eu durmo mal, tenho excesso de trabalho, não dou conta de fazer minhas atividades e acordo querendo que alguma coisa já me estimule. Mas eu também preciso ter descansado para minha mente estar tranquila, conseguir raciocinar, pensar e não só manter ela o tempo todo estimulada. Então, acho que é importante a gente falar, né, sobre essa frequência de utilizar, a gente poder compreender agora com a explicação da nutricionista Aline Guiolés, além da questão, né, da cafeína, taurina, enfim, que estão nessas bebidas energéticas, tem todos esses aditivos, então seriam, para a gente falar de um modo geral, a gente poderia comparar talvez com um refrigerante no sentido de evitar beber com frequência, só em momentos assim. Esse, por exemplo, tem corante e caramelo, que é o mesmo da Coca-Cola, né? Então, o corante e caramelo ele já é proibido em muitos países, está associado ao consumo excessivo, claro, com alguns tipos de câncer. E não é um corante para a gente ficar usando no dia a dia. Então, só pelo fato dos aditivos, eu já olharia com mais parcimônia para os energéticos. E a questão da cafeína. Então, a gente sabe que a cafeína, para quem não tem, de novo, nenhum problema, né, de base, pressão alta, cardíaco, não tem problema ser usado uma dose diária. Mas quem sabe eu posso usar um café, né? Um café passado vai ter a mesma quantidade de cafeína e sem tantos outros aditivos químicos. Nós temos até pergunta de ouvinte que chegou por aqui. Vamos abrir aqui, então. A pergunta é da nossa ouvinte Oliva. Ela até coloca, pergunta se água de coco natural é bom. Gosto muito. Ela mudou ali um pouco o tema, né? No caso do energético, mas trazendo essa questão da bebida também. Nós falamos dos que estimulam, mas a água de coco, ela hidrata. Ela pode servir como... Ela não vai ter o estímulo que o café tem, que a taurina tem, que o guaraná tem, né? Isso ela não vai encontrar ali. Mas ela hidrata e é uma ótima bebida, assim, para ser usada nesses dias mais quentes, inclusive, para as crianças também. Então, só ficar de olho no rótulo, inclusive, das águas de coco compradas, porque algumas têm mais aditivos que outras. Pouquíssimas não tem nenhum. A Janete também mandou mensagem por aqui, falando de energético. Nunca pude tomar, pois para mim acelera os batimentos cardíacos. Isso é normal? Não é o ideal, né? Não é para acontecer isso, mas é o normal depois de consumir a bebida. Sim, é possível que os batimentos cardíacos estejam acelerados.
taquicardia e arritmia, o descompasso, inclusive, aumentando a pressão. Por isso que essas bebidas não podem ser usadas indiscriminadamente por todo mundo. Se eu não sei se eu tenho algum desses problemas, tomo o energético e sinto esses efeitos, o ideal é que eu não consuma. E se eu já sei, já tenho um acompanhamento talvez com médico, cardiologista, já conheço esse meu problema, então de fato eu não vou nem experimentar. Tão pouco café, tão poucos energéticos. E a dose aí de café ou cafeína diária, teria que começar bem devagarinho. Quem sabe com um pouquinho de café mais suave, uma quantidade menor, que eu consiga ir dosando. E não já tomar uma dose completa desses. E esses efeitos potencializam com a bebida alcoólica. Pois é, a bebida alcoólica, né, pode aumentar esses efeitos, mas o principal é que com o uso do energético a gente acaba mascarando, às vezes, o efeito do álcool e bebendo mais álcool e mais energético. Então é uma combinação que, para quem Perigosa. gosta, pode parecer boa, mas pode ser perigosa. Eu fico na dúvida também dos cafés, né? A gente tem os nossos cafés tradicionais, tem a opção café passado, aquele café solúvel, né? Expresso. E nós temos essas opções são cafés solúveis também, né? Sim. Que são chamados de super coffee, ou enfim, tem novas marcas que surgem também. Eles são semelhantes a um café dos que a gente encontra normalmente no mercado? O que eles têm A mais. a mais? Eles têm a cafeína, tem café, todos eles têm café, mas eles têm a taurina também, que nós falávamos que é um suplemento que agora está sendo bem usado. Ela é um aminoácido que já existe no nosso corpo, mas ela é suplementada para foco, concentração e, inclusive, como eu disse, para relaxar. Então, não é só aquele efeito de euforia, eu estar mais focado, concentrado, mas ao mesmo tempo de uma maneira mais suave para o sistema nervoso central. Então, eles têm a cafeína, eles têm também taurina, alguns têm ácido clorogênico, que parece melhorar um pouco o metabolismo da glicose, inclusive, aí cada café vai ter o seu apelo, né? Alguns têm chá verde, o extrato do chá junto, que é outra bebida estimulante que nós não falamos. Então, os chá pretos, chá verdes, eles também têm estimulante, mas não do mesmo jeito da cafeína. O principal ingrediente é a teobromina dos chás. E é esse efeito estimulante, mas mais tranquilo e duradouro, né? Então, seria mais desejado para quem quer um estímulo mais suave, digamos, e não só aquele estímulo inicial que tem um pico e passa, né? O chá te mantém por mais tempo concentrado. E alguns cafés, então, já vêm com leite de coco também, ou em geral, leite de coco para dar aquele sabor de um cappuccino. Alguns têm adicionado TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, que é uma gordura de rápida absorção. Então, eu tenho uma energia rápida quando eu uso esse tipo de gordura. Então, dependendo do apelo, cada um vai ter uma composição diferente. E todos eles vêm com muitas vitaminas e minerais, coenzima Q10. Eles têm também ácido caprílico, que é um tipo de gordura, também essa de absorção rápida. Então, eu consigo ter mais energia e não só estímulo, né? Uma energia rápida também, se eu quiser fazer uma atividade física. Lembrei também do isotônico. Ele também entra como uma bebida energética? Não estimulante, porque ele não vai ter a cafeína, ele não vai ter taurina, mas ele vai se assemelhar à água de coco, né? Que foi o que o ouvinte perguntou. Então, esses isotônicos, eles teriam o sódio, o potássio nas concentrações ideais para que a gente possa absorver e ficar parecido com o nosso organismo, assim como a água de coco. Então, se eu estiver fazendo uma atividade física, eu quiser me hidratar, tá muito quente, eu vou correr, vou sair ao ar livre, principalmente para fazer um exercício, eu consigo me hidratar mais fácil com essas bebidas. Não seriam essas boas opções para essa situação. E tampouco, se eu quiser estudar, ter foco, concentração, ficar acordado, não me ajudaria a água de coco e nem o isotônico. O isotônico para água de coco, a diferença é que ele vai ter, né, corzinha, aroma, sabor, açúcar e todos esses aditivos. E eu ia pedir, Aline, se tem alguma orientação, por exemplo, para o consumo. Você falou, né, na questão que a Ali pediu dos isotônicos, né? Normalmente estão relacionados a uma questão de busca por hidratação, né? Atividade física. E aqui, por exemplo, dos cafés, enfim,
horários do dia, quantidades, Tá. enfim? Os cafés, eles já vêm com dosadores, então essa dose é o que indica no rótulo que vai ter umas 100 miligramas da cafeína, umas 600, 800 gramas da taurina, que são doses relativamente seguras para a maior parte da população, exceto, né, para quem experimentou e vai ter sintomas. De manhã seria o ideal, ou o mais cedo possível. Alguém que metabolize muito rápido a cafeína tem metabolizadores em 3 horas. Então, se eu tomar ainda no início da tarde, eu consigo chegar de noite sem nada de cafeína no meu corpo e não me atrapalhar o sono, nada disso. Então, de manhã, muitas pessoas gostam de usar para ir treinar. Não comem nada antes do treino. Eu não consigo, eu não me sinto bem para comer antes de treinar e eu tomo uma dose do café, por exemplo. Eu já fico com um estado, né, mais de alerta, parece que eu tenho mais energia, disposição, ânimo. Então, muitas vezes é usado como pré-treino, ou se eu vou sentar para estudar, vou ter aula hoje o dia inteiro, vou ter que estar aqui sentado, concentrado, né, que as aulas geralmente são virtuais ou mesmo. A gente está falando em aula, mas isso não é um produto legal para ser usado indiscriminadamente por adolescente, inclusive, né? É uma dose alta de cafeína, criança nem pensar, gestante também não, e adolescente com cuidado. Ver se essa dose já não ultrapassa, né, o que seria adequado para um adolescente usar, que ainda está com o sistema nervoso central aí em formação e não precisa de tanto estímulo assim. Então, a gente está falando aula, mas adultos também têm aula. Então, se for ficar sentado o dia inteiro tendo aula, ou for treinar de manhã, dá para usar, sim, uma dose dos cafés antes disso. Ou mesmo, muitas pessoas gostam de acordar, vai trabalhar e começam com uma dose do café também. Também não teria problema, desde que tu não tenha, inclusive, problemas gastrointestinais. Muitas pessoas não toleram essa dose de cafeína, vão ter cólica, dor, estímulo. Tem gente que toma café para ir no banheiro, porque ele estimula também os movimentos peristálticos. Então, muitas pessoas tomando café têm vontade de ir ao banheiro, mas outras tantas vão ter dor, cólica, diarreia. Então, são diferentes aí. A pessoa tem que ir também analisando, né, o consumo. E, por exemplo, ele pode ser usado mais de uma vez ao dia? Não. Não é indicado esses cafés. 200 miligramas de cafeína já é uma dose mais alta, né? Até eventualmente pode ser usado, sim. Mas o uso crônico e se perguntar por que eu estou precisando usar, né, tanto estímulo o meu dia inteiro. Então, de novo, será que eu estou muito cansado? Estou dormindo pouco? Estou com sobrecarga, burnout, né? Qual é a causa de eu precisar de tanto estímulo? Então, se precisa de mais de uma vez ao dia, vale a pena dar uma olhada na rotina também. Acho, Alessandra, né, que ficamos agora, podemos entender mais, não estou focando em você, mas enfim, né? Não, mas assim, né? É consciente a forma que eu tomo, Dani. Calma aí. Uma das questões, até só para a gente complementar, que você comentou agora sobre possíveis transtornos, né? A manchete que a gente encontrou para falar sobre o energético, até o Marco Aurélio, que me enviou há um tempo atrás, era que o consumo excessivo de energético por parte dos jovens pode causar problemas físicos e também mentais. Transtornos de hiperatividade, ansiedade, né? Então, eu estou sempre estimulado, né? Estou sempre estimulando meu sistema nervoso central. Não tem como dar certo isso. O bom é que eu consiga ter memória, foco, concentração, sem depender de tanto estímulo. Em alguns casos pode ser até indicado. Muitas pessoas, né, tomam remédio, inclusive medicação para isso, e alguns vão encontrar, quem sabe, uma dose que seja suficiente para conseguir se concentrar, ter memória, foco. A taurina é isolada como suplemento, é bastante usada. Algumas pessoas que não vão tolerar cafeína vão conseguir usar só a taurina como suplemento, vão ter essa sensação melhor de concentração e foco, e quem sabe não precisar usar uma medicação, se não for um caso tão sério, né? Tem que ter avaliação, claro. Agora, sintomas físicos, principalmente gastrointestinais, ou então esses que nós falamos relacionados ao coração, taquicardia, arritmia. Então, qualquer um desses sintomas já é um indicativo para que se reavalie o uso. Então, acho que um resumão, assim, do que a gente pode conversar com a nutricionista Aline Guiolés é sobre quantidades, analisar os tipos de produtos Ler que o são rótulo consumidos. E verificar o porquê que eu estou usando, ver se eu consigo metabolizar isso até a hora que eu precise descansar.
E se eu não estou dependendo disso para acordar, né? Então, eu só acordo se eu tomar café. Inclusive... Opa, Dani. Agora caiu para mim. Então, Mas, o ó. café entra na mesma linha. A vantagem do café é que ele tem o quê? Cafeína. Ele não vai ter todos esses aditivos químicos que nós lemos aqui. Mas também, né? Depender do café também não é o melhor dos cenários. A Daniela tem uma versão antes do café e uma pós-café. Hoje tivemos a experiência na prática, né, Dani? Pois é, né? Acabei tomando café só aqui, né? Daí eu já tava meio para baixo, assim, né? Que a gente acorda cedo e para mim, não é só tomar o café, eu noto uma diferença na questão de me alimentar, né? Se eu começo a trabalhar sem ter me alimentado, eu não rendo tanto, eu não me Certo. sinto tão ativa, né? Mas como você disse, tem pessoas que gostam, por exemplo, de acordar e mesmo em jejum fazer o seu treino, né? A sua atividade física e depois tomar o seu comer. café. E a cafeína em jejum, ela, para quem é mais sensível no sistema gastrointestinal, é mais complicado ainda. Quando eu já tenho um alimento no estômago e tomo um pouco do café, eu tolero melhor. Quando isso cai no estômago em jejum, algumas pessoas vão sentir, então, dor, desconforto ou problema intestinal também. Então fica todo essa nossa reflexão aqui. A gente continuaria fazendo pergunta para a Aline, né? Mas agradecemos a tua presença aqui no Saúde e Bem-Estar. Obrigada. Então vamos lá, né? Agradecer também os nossos patrocinadores do quadro Saúde e Bem-Estar. A Vivere Clínica de Oncologia atende a convênio junto ao Hospital São João Batista em Nova Prata. Fonoaudióloga Josiane Mesquita, atendimento na Clínica Nossa Senhora de Lourdes. Mária Angular Dauas, médica oftalmologista, atende crianças e adultos no Centro Clínico do Hospital Comunitário. E médica Jaima Ferrer Puentes, Clínica Geral, atendimento no Prédio Verde, ao lado do hospital. Agora 10 horas 30 minutos, 24 graus a temperatura. Vamos para o intervalo e já voltamos.